Conta-se que dois homens foram internados no mesmo quarto de um hospital. E um desses homens, ele ficava na beirada da janela. A cama ficava de frente e o outro homem, ele ficava a cama ao lado, só que ela dava de costas. E esse homem, ele tinha que ficar de bruço porque a doença dele não permitia que ele se movimentasse muito, ele sentia muitas dores. E aquele homem da janela que ficava naquele quarto, naquela cama na beirada da janela, ele, todos os dias, às 4 horas da tarde, ele ficava de pé, de frente à janela, para poder drenar aquele líquido que saía dos pulmões dele. Então ele tinha que fazer isso para que ele pudesse sobreviver. E aqueles dois homens ali tinha muito tempo para poder compartilhar suas vidas, falar sobre família, falar sobre o emprego, falar sobre férias, porque ele tinha todo o tempo do mundo ali no quarto. A única atividade que eles teriam, que eles tinham, era de compartilhar, um virado para a janela e o outro virado para o canto. Mas eles sempre estavam compartilhando, falando sobre as coisas da vida. E esse homem que ele chegava até a janela para poder drenar o líquido, ele começava a compartilhar o que havia lá fora. E ele falava para esse outro homem que havia ali um parque, que havia ali um lugar muito bonito ali na frente, e ali os patos, os cisnes ficavam nadando naquela lagoa, e ali os jovens, o casal de jovens ficava ali namorando, de mão dadas, abraçados. E ele falava das crianças brincando ali naquele parque, falava ali das árvores, falava que como aquele parque era bonito. E ele começava a florear tantas coisas boas que tinham ali naquele parque. E todos os dias, esse homem que ficava de costa, ele ficava ansioso para que chegasse o momento, para que ele pudesse ampliar os horizontes daquele outro homem. Porque ele queria ouvir todas as coisas que eles tinham para contar sobre aquele lugar ali. E teve uma certa vez que ele falou que havia ali uma banda estava passando ali. Só que ele não conseguia ouvir o som, mas ele fechou os olhos e começou a imaginar aquela banda. E o seu coração se alegrava com aquilo. E isso, passaram-se 2 semanas e ele todos os dias compartilhando de algo, compartilhando de coisas que trazia alegria ao coração daquele homem que estava no canto. E num certo dia, quando a enfermeira chegou no quarto para ela poder preparar o medicamento para aqueles 2 homens que estavam ali, ela percebeu que o que ficava na janela, ele havia falecido. E com muita tristeza no coração, com muita angústia, ela chamou o pessoal ali do hospital para que removesse o corpo daquele homem. E aquele homem que ficou ali no canto, muito triste, ele perguntou para a enfermeira: será que tem possibilidade de você me colocar na janela? Por favor. Talvez ele queria ter aquelas mesmas experiências que aquele homem contava para ele. E ela, muito solícita, ela foi ali e colocou aquele homem na janela. E ela acomodou ele na cama ali do lado da janela. E ela saiu do quarto. E ele, com muita dor, ele movimentando-se com dificuldade, ele conseguiu olhar pela janela. E ele percebeu que naquela janela havia apenas um muro branco. E indignado com aquilo, porque ele criou tanta expectativa, assim que a enfermeira retorna, ele pergunta para ela: como que aquele homem descreveu tantas coisas bonitas? Da onde ele via tantas coisas legais? E a enfermeira virou para aquele homem e disse: olha, é impossível ele ter te relatado tantas coisas, porque aquele homem, ele era cego. Talvez ele possa ter feito isso para te animar, para te motivar, para fazer você reviver a cada dia, para que você não morresse aos poucos ali. E ele, com toda essa generosidade, ele fez isso por você, mas ele era cego. Talvez a sua vida não esteja mil maravilhas, talvez você esteja passando por dificuldades, por lutas,
Mas isso não impede de você ajudar alguém, de você falar coisas bonitas, coisas boas, coisas que vai edificar, coisas que vai alegrar o coração daquela pessoa. Eu quero dizer para você que depende de cada um de nós. Se a gente quer tornar esse mundo um mundo mais compreensível, mais amável, ou se a gente quer tornar esse mundo amargo do jeito que ele está e piorar cada dia mais. Cada um tem a sua história para contar. Cada um tem a sua motivação para contar a sua história. Qual que é a história que você tem para contar? Talvez você não consiga estar enxergando tudo, mas da forma que você vê, você consegue transpassar a alegria para alguém. Eu quero dizer para você que se esse vídeo fez algum sentido para você, se ele teve alguma relevância, envia ele para o máximo de pessoas possíveis, para que elas possam entender que cada um de nós somos responsáveis para que a gente possa fazer as coisas mais suaves, que a gente possa fazer com que as coisas sejam mais doces, não sejam tão pesadas. E não é tão difícil. Depende de você. Um abraço.